pela presença de vocês, pela pontualidade também. Pessoal, antes da gente começar, alguns recados aqui. Esse mini curso precisa ter duração mínima de 1h30, de acordo com o que eu coloquei no edital, tá bom? Então, eu estava pensando no seguinte formato: a gente conversa durante 1 hora, daí a gente faz um pequeno intervalo de 5 minutos, 10 minutos, e daí, no retorno, fazemos os minutos faltantes, até que cumpra 1h30 certinho, a partir das 7h05 que começa. Boa noite, beleza? A depender também da participação de vocês, a gente pode também tocar direto, certo? A gente vai vendo como funciona a dinâmica, mas depois de 1 hora, eu acho que o intervalinho faz bem, sim. Então, a gente já vai começar. Então, aí, pessoal, a partir de agora, essa é a primeira oficina cultural, mini curso, Violência e Espaço Urbano na Poesia Brasileira, motivada pela Ofições. Né? Eu sou o Gabriel Moraes Medeiros, eu estou aqui com a primeira turma das inscritas e dos inscritos que fizeram o processo através dos meios colocados em contrapartida para estarem presentes aqui comigo nessa conversa, nesse primeiro mini curso. Tudo bem? Pessoal, eu gostaria de fazer algumas leituras com vocês. Eu preparei um materialzinho que já deixei também para o grupo de WhatsApp. Quem não quiser, quem não gosta de acompanhar aqui pela tela do Google Meet, onde eu vou projetar, pode minimizar e ficar no seu próprio computador fazendo isso, tá bom? Lembrando que essa oficina é motivada pela Secretaria Municipal de Cultura de Campinas e pelo inciso 2 da Lei Aldir Blanc, referente ao município de Campinas, São Paulo, certo? Vamos começar, então. Antes de mais nada, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, ou já podemos começar direto? Eu já vou fazendo aqui, está no ponto de projeção já. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Pessoal, infelizmente, a poeta Clarissa Macedo, que participaria hoje do nosso encontro, não vai poder participar, mas o conteúdo do curso é o mesmo aqui. Oi, Alan. Então, o sorteio dos livros foi por ordem, ele seguiu algumas normas, né? Em primeiro lugar, a ordem de inscrição, em segundo, questões de priorização de alunos da rede pública, da região metropolitana de Campinas, certo? Então, eu já enviei na segunda-feira o e-mail relativo às pessoas que foram presenteadas com os livros, que vão ser entregues a partir do dia 30 de maio de 2021. O livro da oficina de hoje seria O Nome do Mapa e Outros Mitos de um Tempo Chamado Aflição, da Clarissa Macedo. Beleza? Pessoal, então, começando aqui, o assunto da oficina de hoje, né, desse mini curso, vamos chamar de conversa aqui, que eu acho que fica mais adequado, né, ao modelo em que eu pensei. Uma polifônica também. É um assunto absolutamente inabarcável, inabraçável, dependendo do ponto de vista. É absolutamente impossível, se fosse num minicurso de 10 horas, 100 horas ou 1000 horas, a gente passar uma panorâmica sobre as representações do espaço urbano
em intersecção com a violência no contexto da poesia brasileira contemporânea, que, boa noite, que vocês sabem, é uma poesia em suas diversas manifestações bastante rica, bastante interessante, e, pelo menos essa é uma opinião pessoal, acho que a poesia brasileira contemporânea passa, sim, por um momento muito bom e muito interessante, beleza? Então, apesar de tudo, pessoal, apesar de eu não ter essa pretensão de falar de um modo panorâmico, totalizante, definidor sobre as representações do urbano e da violência na poesia brasileira, eu recorri ao seguinte método para pensar numa autora e em 3 autores que trazem essa questão. E esse método, claro, é o das afinidades eletivas. É o meu gosto pessoal, uma relação de afeto mesmo e de carinho que eu tenho com a poesia desses 4 autores que eu coloquei para vocês. Evidentemente, tem muito mais poetas que abordam de uma maneira até mais central o espaço urbano e a violência. Existem poetas do espaço urbano, poetas da violência, vocês sabem muito bem. Tem gente aqui que eu estou vendo, que eu já acompanho pelas redes sociais também, que são poetas, que são especializados em poesia, e não vão me deixar mentir, mas mesmo para quem não está acostumado com o mundo da literatura, e cuja presença eu agradeço aqui hoje também, esse é um fato que se coloca. As pessoas que eu selecionei as pessoas de quem eu sou leitor, que eu selecionei para compor essa oficina, talvez não sejam pessoas cujo assunto principal de suas poesias seja o espaço urbano e a violência, mas eu considero que na obra dessas pessoas existem, sim, representações do espaço urbano e da violência que eu considero importantes e que também se relacionam num quadro mais geral com alguns pontos essenciais, no meu ver, no meu gosto pessoal. Também não tenho aqui, pessoal, essa é uma tentativa de troca de ideias, não tenho a pretensão aqui de dizer em termos de crítica literária o que vocês devem ler de uma maneira unívoca. Vocês podem discordar de mim, obviamente, se contrapor aos meus argumentos, sem problema nenhum. Quanto mais vocês participarem, melhor. Lembrem que eu coloquei lá coloquei por escrito para vocês no formulário de inscrição que essa oficina tem duração de 1h30 no mínimo, mas eu não coloquei o máximo. A depender, podemos prolongar aí, se vocês tiverem com energia para isso, evidentemente, porque véspera de feriado para algumas pessoas, né, enfim, os cansaços se acumulam. Então, vou projetar o material aqui, pessoal. Em primeiro lugar, um último comentário, eu queria dedicar a memória desse primeiro minicurso da Ofícios Terrestres ao poeta Carvalho Júnior e à senhora Deli Bompard. A senhora Deli Bompard é mãe da Clarissa Macedo, que participaria hoje conosco, que faleceu na semana passada, e o poeta Carvalho Júnior, que infelizmente eu não conhecia pessoalmente, mas trocava algumas ideias pelas redes sociais, admirava o trabalho dele e a projeção que ele direcionava à literatura. Eu lamento bastante pelo falecimento dessas 2 pessoas e dedico afetuosamente uma lembrança a eles, como eu vi muita gente se manifestando ontem pelas redes sociais. Também queria dizer, né, fazer aqui um comentário sobre o extremo estado de luto, né, em que a gente se encontra devido à pandemia e ao descontrole do Covid no Brasil, descontrole causado pelo negacionismo do governo federal, principalmente, e lamentar por todos os mortos. Nesse dia, nessa data que é infame, né, 31 de março, aniversário também do golpe militar de 1964, que levou muita gente à tortura, à opressão, e é importante que a gente faça também movimentações de resistência à ditadura militar, certo? E é nesse sentido que eu gostaria também de discutir essa temática de hoje. Vamos lá, então, pessoal. Vou projetar aqui para vocês o nosso material.
Violência e Espaço Urbano na Poesia Brasileira. E vocês estão enxergando, pessoal? Alguém confirma por áudio aí para mim, por favor. Sim, Tô sim. Beleza, Enxergando bem. obrigado. Qualquer coisa. Às vezes, quando eu volto para a tela aqui pelo Google Meet, a tela que vocês estão vendo fica preta. Isso aconteceu comigo algumas vezes em outros momentos. Não sei se era a projeção do PowerPoint, enfim. Bom, vamos lá, pessoal. Olha só, primeiro poeta com quem eu vou trabalhar hoje, que eu gostaria que a gente discutisse, é o Tomás Amorim Isabel. Vocês estão me enxergando ainda pela câmera. Eu estou aqui com o livro dele, Plástico Pluma. Ele lançou o ano passado o Meia Lua Soco, de que eu menciono um poema também hoje na sequência. O Tomás Amorim Isabel, pessoal, eu li esse livro dele em 2018, em julho de 2018. Foi a primeira vez que eu li essa obra. O livro, no caso, foi lançado lá na Festa Internacional do Livro de Paraty. E Tomás Amorim Isabel é um poeta que há muito tempo já eu sigo, é uma pessoa que tem um trabalho tanto poético quanto didático, pedagógico, que eu acompanho, e considero algumas poesias dele essenciais para o assunto que eu me propus a discutir hoje. Está aqui a mini bio dele, alguns de vocês conhecem, outros não conhecem, é um poeta que acho bastante interessante, vou trabalhar com alguns textos dele hoje, tudo bem? Só lembrando que o primeiro livro dele é pela editora Urutau, e o segundo livro dele de poesia, que não está aqui no caso da mini bio, porque eu fiz a mini bio a partir da edição da editora Urutau, né, que é de 2018, mas o segundo livro do Tomás é pela Poesia Primata, e foi lançado em outubro do ano passado, o Meia Lua Soco, certo? Eugênio Ramos Gianetti. Eugênio Ramos Gianetti, estou com o livro dele também aqui, Sobreviver, pela editora Patuá. Saiu há pouco tempo atrás uma matéria que teve bastante repercussão na UOL sobre Eugênio Ramos Gianetti, e é um poeta que eu não conhecia, também li em 2018, ou início, acho que final de 2018, ou início o livro dele, e algumas coisas me chamaram bastante atenção. Na época, algumas coisas também relacionadas ao espaço urbano que tinham a ver com algumas pesquisas que eu estava fazendo. O Eugênio Gianetti está, se eu não me engano, para lançar um segundo livro, que vai sair também pela editora Patuá, pessoal. Depois preciso confirmar essa informação, mas, se eu não me engano, vai ser lançado ainda em 2021, certo? Mas hoje eu trabalho aqui com Sobreviver, o livro de 2018, que tem Orelha, de Marcelo Labes, escritor bastante importante também da literatura brasileira contemporânea. Aqui o Reuben, eu tenho 2 livros do Reuben, pessoal, essa bela edição aqui da Jabuticaba, editora que tem um trabalho muito interessante, né, na poesia brasileira contemporânea, em tradução, editora de São Paulo. O PDF foi um PDF disponibilizado gratuitamente por conta de um prêmio que o Escaldante, outro livro do Reuben, tinha ganhado em 2017. Esse livro se chama Escaldante, né, saiu pela Livros Fantasma, uma edição bastante interessante, e tem algumas coisas em comum também com o Estrelas Brilham, Mastigam Lixo, que é esse livro que eu mostrei para vocês da Jabuticaba. E, por fim, Clarissa Macedo, menciono também hoje, poeta bastante importante, Clarissa Macedo, deixa eu só ver se tem alguma... Bom, acho que eu aceitei todo mundo, não sei se eu esqueci alguém, não, pelo jeito não. Beleza, Clarissa Macedo, poeta bastante importante. Eu fui conhecer, pessoal, a obra da Clarissa Macedo por um livro que, pelo menos até onde eu me lembre, não tem muitas representações. É o livro Na Pata do Cavalo, As 7 Abismos, que é mencionado aí nesse material que vocês estão vendo. Esse livro é muito interessante, saiu pelas 7 Letras, depois saiu em 3 edições pela Penalux, foi um livro premiado, né, Prêmio Nacional da Academia de Letras da Bahia, em 2014, um livro que teve bastante repercussão,
Ele é um livro, acho que alguns de vocês já leram aqui. Ele é um livro bastante simbólico, bastante arquetípico, por assim dizer. É um livro que está numa temporalidade não muito do dia de hoje. Ele está numa outra esfera de tempo, é uma poesia bastante poderosa. Já o livro da Clarissa Macedo, que é Ofícios Terrestres, lançou, né, que nós lançamos pelo Ofícios Terrestres no final de 2019, o nome do mapa e outros mitos de um tempo chamado Aflição. Desse livro, sim, eu menciono alguns poemas aqui para vocês hoje. Clarissa Macedo também tem muita publicação por meios eletrônicos e é uma poeta que começou a sua trajetória por essa plaquete. Tem poesias muito interessantes aí também, no Trem Vermelho que Partiu da Cinza. Se der tempo, hoje eu projeto para vocês outras coisas dessa poeta, que não os poemas que estão publicados pela Ofícios Terrestres Edições. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Vamos começando, então. Alguém gostaria de dizer alguma coisa nesse ínterim? Então, só uma pergunta, pessoal. Meu áudio está estourado? Está muito alto ou está bom assim? Falem comigo, por favor. Aqui tá ótimo, aqui tá tranquilo. Tá, Joia, Isabela, André, obrigado. Vamos lá, então. Natália, o Jean falou também. Beleza, vamos lá. Então, olha só, pessoal. Vou fazer uma leitura aqui de um poema chamado São Paulo. São Paulo, Tomás Amorim Isabel. Esse poema está no Plástico Pluma, livro dele, de que eu gosto muito. São Paulo é onde a cadela da esperança vem parir seu último filhote. São Paulo é onde a esperança vem carregar carroças nas costas. Vem se cobrir com o asfalto do frio das noites de verão, tampando para sempre de piche o que restou do azul. São Paulo brilha como o sapato polido com o suor da criança em graxate. Seus versos de homenagem são Prozac. São Paulo, onde vivem os gênios não descobertos, mestres e mestras da frustração e do rancor. Mas há uma boa nova, São Paulo, que não está no seu nome romano, nem na Catedral dos Mendigos. São Paulo dos imigrantes e de suas pontes. A boa nova é que São Paulo já acabou, que cada um voltará em breve pelo caminho de onde veio, ou por um caminho inventado, onde contará aos antepassados histórias tristes e loucas, onde se terá que inventar uma forma decente de viver. São Paulo demorará ainda algum tempo, mas quem restar verá o trabalho lento dos espíritos da água que exorcizarão suas estacas de concreto e correntes de aço. E verá voltar a se inundar de sussurros espelhos o Vale do Anhangabaú. Beleza. Pessoal, alguém gostaria de fazer... Diminuir um pouco o zoom aqui, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse poema? Se ninguém falar, vou seguindo, hein? Siga lá a pelota aqui. O Jean pediu para eu deixar o zoom aqui. Jean, só uma coisinha. Esse comentário que você fez, eu não ouvi ele aparecendo. Caso alguém poste aí e eu não responda, fala no áudio, por favor. Deixar o zoom, então. Beleza, de fato fica melhor para vocês. Mandei também lá no WhatsApp e no e-mail de vocês esse material também, tá bom, pessoal? Primeira questão que me interessa aqui, e eu estou falando mais uma vez uma questão de afinidade eletiva, de um interesse pessoal que me move. Gostaria de conversar com vocês sobre isso. Me agrada muito poesias que tenham um tom profético, um tom de anúncio da destruição. Eu tenho percebido em alguns poetas que eu leio, e acredito que vocês também já reparado nisso, pessoal, que o anúncio da inundação, o anúncio do dilúvio, do maremoto, da destruição, ele se faz muito presente na literatura brasileira contemporânea. Alguns
Poemas da Mar Becker vão nessa direção, ainda que essa poeta que lançou ano passado, Mulher Submersa, pela editora Urutau, tenha outras temáticas, mas o tema do dilúvio está aí. Um poeta chamado Luiz Perdiz, que é editor da Primata, se eu não me engano, vai muito para essa questão das ruínas, da imagem da cidade contemporânea, como se fosse um vestígio, uma imagem vestigial da cidade contemporânea, pós-hecatombe, pós-destruição. André Nogueira, pessoal, também tem livro publicado pela Urutau e pela Poesia. Se der tempo hoje, as leituras de André Nogueira, um poeta de muito anúncio também da destruição do espaço urbano da contemporaneidade, da megalópole, essa megalópole muitas vezes de conotação monstruosa, certo? Então, a questão do dilúvio, o dilúvio como uma metonímia da destruição, do apocalipse, o dilúvio como metáfora da ruína também, é algo de que eu já chamo a atenção a partir desse poema. A boa nova é que São Paulo já acabou. Esse verso que interrompe uma série de enumerações traz uma mudança no ritmo também, né? São Paulo, dos imigrantes e de suas pontes, a boa nova é que São Paulo já acabou. E esse anúncio da destruição da cidade de São Paulo, ele vem acompanhado de signos aquáticos. Aqui se faz presente também o anúncio do dilúvio, como eu tenho dito. Para além dessa questão do anúncio da destruição, das ruínas que vão se fazer presentes em demais poemas, não só do Tomás Amorim Isabel, um tipo humano é bastante notável a partir dessa poesia também, que é o tipo dos mendigos, dos pedintes. E não só a pessoa na situação de mendicância mesmo, mas também de pessoas em constante situação de ameaça social. Os meninos engraxates polindo com suor os sapatos, então. Existe um estudo, pessoal, do Fábio Weintraub, esse sobrenome dá até arrepio na gente, né? Mas o Fábio Weintraub é um ótimo poeta e o sobrenome dele é uma ressignificação também de outros Weintraubs que é melhor nem mencionarmos, né? O grande poeta Fábio Weintraub, poeta de que eu gosto muito, tem um estudo chamado O Tiro, o Freio e o Mendigo, em que ele analisa a categoria do mendigo na poesia brasileira dos anos 90, e também algumas questões bastante importantes para a gente pensar. Por exemplo, a arquitetura anti-mendigo. A cidade como um espaço violento, como um espaço de violência, e um espaço, muitas vezes, de extermínio da pessoa em situação de rua. Esse estudo, O Tiro, o Freio, o Mendigo, acho que é, se eu não estou enganado, a tese de doutorado do Fábio Weintraub. É um texto essencial para a gente pensar algumas questões de violência espaço urbano na poesia brasileira contemporânea. Claro que um contemporâneo aí, ligado mais aos anos 90, começo dos anos 2000. Eu tentei, como vocês viram pela bibliografia selecionada, trazer coisas bastante recentes em termos de datação para a gente aqui. Então, em termos de espaço, a primeira questão que me atinge é a questão do anúncio da destruição, do anúncio apocalíptico, do anúncio da entropia, do anúncio do dilúvio, do anúncio do maremoto. Em termos de tipos humanos, o tipo que sofre a violência da cidade, ou seja, o mendigo, a criança trabalhadora, o imigrante, o ser humano marginalizado a partir dali. Essa articulação bastante recorrente nas imagens de violência espaço urbano na poesia brasileira de hoje. Em relação a, sem querer aqui soar estruturalista, mas
não vou falar mais já suando, né? Essa não é a minha intenção. Se a gente pensar em termos de construção do poema, o Tomás, ele traz um dispositivo que é muito forte desde a modernidade, que é a enumeração, que é a listagem. Essa figura retórica, que muitas vezes nas poesias da modernidade, pessoal, equivalem às técnicas visuais de justaposição, de montagem, por exemplo, da fotografia e do cinema. Depois do Reuben, gostaria de falar mais uma vez disso. Ninguém quer fazer nenhum comentário, pessoal. É importante também que vocês comentem. A Fernanda comentou aqui. Tem um comentário, estava perdido do chat, pessoal. Estou voltando aqui para o chat e já volto para a próxima leitura. Gabriel. Desculpa, Eduarda, rapidinho. Não esquece sua pergunta. Só deixa eu perguntar uma coisinha antes. Pessoal, eu voltei aqui para a tela de vocês. Ficou preta a tela que eu estava projetando ou não? Não. Não? Beleza. Não, normal. Obrigado. Diga lá, Eduarda, daí eu já leio a do chat aqui. Então, boa noite, prazer Boa noite. todo mundo. Não, porque você estava fazendo essa leitura do poema, né? E quando você enviou o material, foi o poema que eu li até. E é interessante porque a minha visão na leitura do poema, né? Então, a minha intencionalidade nessa leitura é uma intencionalidade de estrangeiro, né? Eu não sou, pelo sotaque, talvez você já deve ter reparado, mas eu não sou de São Paulo. Eu sou do interior de Minas, sou de Juiz de Fora, e eu faço mestrado sobre produção no espaço urbano, e o que eu li dessa parte aí seria desse deslumbre que a cidade de São Paulo, ela possui ainda sobre a gente, né? Então, aí ele vem trabalhando, eu notei, assim, uma frase de ponto luminoso da cidade, uma frase de destruição. E muito dessa parte dessa migração, né, desse fluxo migratório que São Paulo ele é conhecida por isso, e aí ele vem aqui, São Paulo, onde a esperança vem, e aí carregar carroças nas costas. Então, aquela esperança da cidade grande, que você vai encontrar emprego, vai ter acesso a serviço e tudo mais, mas quando você chega àquela realidade dura também dessa grande metrópole, né? Porque ela tem todo o fluxo dela, tem toda a dinâmica urbana dela, e se você não se encaixa, ela te engole. E aí ele vai trazendo as mazelas também sociais, ele vai delimitando, desenhando isso, né? Eu acho isso muito interessante, e é algo assim, eu gostei muito desse poema, porque é algo bem tátil dentro da nossa discussão de espaço urbano, né? Então, o que eu vi foi um olhar de imigrante deslumbrada ainda com a cidade grande, porque há muito disso, né? Há essa atração da grande metrópole brasileira, principalmente aqui em Juiz de Fora, tem uma universidade, mas tem muita gente que vai para procurar, de fato, oportunidades ainda em grandes cidades, como São Paulo também. O Rio tem um peso grande aqui pela proximidade, mas São Paulo tem essa como que eu posso dizer, projeção. Então, Eduardo, achei bastante interessante o seu comentário, né? Eu não tinha percebido, assim, de fato, uma potência de deslumbramento que, de fato, existe nesse poema, né? Até pelo final do poema, com base no que você falou agora, né? Existe ali também uma coisa até meio animista, né? Uma certa espiritualização que pode vir após o colapso. Mas, de fato, a cadela da esperança, né? Existe também por assim dizer, uma certa tomada de também um efeito de deslumbramento. O Tomás Amorim, eu gosto bastante da poesia dele, ele é um poeta que escreve pouco, né? O livro dele, calma aí, tem mais alguém entrando aqui, ele já tem uma trajetória em poesia muito antiga, mas é um poeta que publicou relativamente pouco, né? Eu considero 2 livros bastante, mas tem gente que considera pouco.
Mas é interessante que o Tomás é um poeta bastante polifônico, assim, ele tem, às vezes, no mesmo poema, um trabalho com inversões e com quebras da linha argumentativa dele. Isso acontece um pouco no próximo poema, né, em que ele anuncia a destruição da cidade, mas, ao mesmo tempo, ele parece que não anuncia a própria destruição. No caso desse primeiro poema, pelo que você disse, né, até pela sua vivência pessoal, um poder até um pouco lírico, assim, de evocação da cidade de São Paulo mantém um apelo, né, no seu afeto como leitora dessa obra, né? Então, obrigado pelo comentário aí, e fica à vontade também para falar mais aqui. Olha, tô com uma longa dívida aqui no chat. Vamos lá aqui, pessoal. O pessoal falou que está de boa, o áudio. Já vou voltar aqui para o próximo poema. A professora Isabela está comentando, a primeira coisa que ele me lembra na hora é Mário de Andrade. De fato, né, Pauliceia desvairada, ali acaba sendo... Se eu não me engano, Isabela, aqui eu não posso falar pelo autor. Eu acho que o Tomás Isabel está fazendo uma pesquisa relacionada a Oswald de Andrade. Eu acho que o modernismo da primeira geração é caro para ele também. Mas, enfim, faz tempo que eu não falo pessoalmente com o Tomás Isabel, devido à pandemia. O ano passado eu até me matriculei não, eu até comecei a frequentar uma turma, um curso que ele estava dando sobre Kafka, na graduação da Unicamp. Daí, tipo, eu fui em uma aula nesse curso e já veio a pandemia, e parece que é uma coisa que faz 10 anos, assim, e foi interrompido. Mas, enfim, para não ficar em digressões aqui, e já voltar. Então, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, com as suas diferenças, acho que são evocações. Murilo de Godoy Caldeira, Mar Becker é maravilhosa. Olha, Murilo, eu concordo absolutamente com você. Eu gosto muito da poesia da Mar Becker, um dos grandes livros que eu li no ano passado, A Mulher Submersa. Enfim, depois eu separo a página certinha, em que tem um poema sobre o dilúvio dela, que fala sobre a cidade de Grijalva, que foi inundada, enfim. Concordo com você. Sérgio Vaz, coloca, Eduarda Vieira recomenda aqui para a gente. Professor de Arquitetura Hostil. Olha só, Fernanda perguntou, Mar Becker, André Nogueira, Fábio Ventralb, Fernanda. Eu tô aqui com 3 livros. Vocês estão me vendo também, pessoal? Desculpa as perguntas um pouco primárias. Vocês me veem pela telinha ainda ou vocês só veem a projeção? Sim, dá para ver você. Olha, 3 livros de que eu gosto muito do Fábio Ventralb. Ele acabou não entrando na lista aqui, por questões de tempo, mas acho que é um poeta que pensa bastante a urbanidade também. O Falso Trajeto, nossa, estou mostrando o Falso Trajeto, que saiu pela editora Patuá. Quadro de Força, pela editora Patuá também, esse livro recebeu um prêmio municipal pela cidade de São Paulo. E um livro que saiu pela editora 34, Treme Ainda. Treme Ainda. Esse livro tem um verso que diz sobre um país sem ruas, né? Uma metáfora, um verso brilhante para falar de uma metrópole gentrificada, que exclui as pessoas, violenta, que fecha acessos às pessoas, às integrações, enfim, um país sem ruas, verso do Treme Ainda. Aí, vamos voltar aqui, rapidinho. Então, eu acho que eu coloquei aqui no chat, Fábio Ventralb. Já volto para o segundo poema. E o estudo dele que eu mencionei é o Tiro, o Freio e o Mendigo. Como é que eu me perdi nos comentários? Voltando aqui. Pessoal, André e Beth comentaram não sei a que se refere, se vocês puderem me dizer, por favor. Helder comenta, o destaque ao trabalho infantil nas grandes cidades. Achei fundamental, pois apresenta as mazelas sociais, né? Um tipo de violência também, violência da exclusão, do descaso, da geração de miséria neoliberal. Achei fundamental, pois apresenta as mazelas sociais. Nos papéis da literatura é representar a realidade e meia fantasia. Com certeza. Fernanda concorda com o olhar de Eduarda. Aqui. Marina gostou da leitura.
a Fernanda coloca, tem um ponto de destruição mais ligado à materialidade, ao concreto. Sim, de fato, a inundação, o Vale do Anhangabaú, né, onde tem ali os córregos, os rios, as canalizações, os soterramentos, os aterros da rede hídrica, um dos locais das redes hídricas de São Paulo, é uma revocado com potencial de destruição do concreto, né, e dos pontos de luz mais ligados ao imaginário. Tem a questão dos pontos de luz também. O Tomás, pessoal, ele fez um poema, não sei onde está publicado esse poema, mas eu lembro que eu li pelo Facebook dele, quando teve a greve dos caminhoneiros, em que ele trazia essa temática também da paralisação do capital, né, através de uma entropia da destruição. Então, fechando aqui, a Bruna Tela Guerra comenta, me lembra como no Brasil as coisas já nascem como ruína, já dizia Caetano Ventoso, aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína. Sem dúvida, Bruna, obrigado pelo comentário, eu tinha esquecido essa frase brilhante do Caetano. Tem a frase do Canclini também, né, do Néstor Garcia Canclini, teórico bastante importante, que fala que na América Latina as cidades parecem ruínas, né, esse nascedouro de ruínas que é a América Latina sujeita à ingerência do capital nos últimos 50 anos, né, das ditaduras militares. Patrícia, ótima consideração. Eduarda, você citou o poeta Sérgio Vaz, gosto muito dele. Fábio Ventral, eu comentei. Olhar de uma geógrafa do interior, Sérgio Vaz é muito legal. O Lucas colocou o link aqui, o Tiro e o Freio Mendigo. Lucas, muito obrigado. Fernanda comenta, por fim. Queria colocar que vejo nos poemas urbanos sempre implícita a figura do Flaner, o poeta que vaga solitário nas ruas e descreve as mazelas do que vê. Pessoal, esse comentário aí da Fernanda é bastante importante. Eu sou absolutamente fascinado, né, pela categoria do flaner, aquele que faz a flanerie, né, ou seja, os passeios, as perambulações, né. Existem, o Walter Benjamin, né, via no Charles Baudelaire, das potências de significação desse homem que perambula pela cidade, também perambula pelos espaços de fetiche da mercadoria, as galerias comerciais, as magazines da Paris do século XIX, aquela cidade que algumas décadas depois do Baudelaire vai começar a se constituir como uma cidade de espetáculos, uma cidade de largas avenidas, de vitrines, de exposições universais, uma cidade de estímulos a rodo, por assim dizer, mas que também esconde dialeticamente um espaço de profunda violência. As largas avenidas de Paris, a Champs-Élysées, por exemplo, pensada como um projeto urbano justamente facilitador da repressão de barricadas de rua, de greves, de carroças e barricadas, onde, por exemplo, os revolucionários da Comuna se entrincheiravam contra a polícia, né? O livro do Walter Benjamin sobre alguns temas em Baudelaire, que foi publicado pela Autêntica no Brasil com esse título, né, tem outras traduções também, é absolutamente fascinante em relação a essa categoria da flanerie. A questão do mendigo, pessoal, a aparição do mendigo na poesia contemporânea é uma espécie de contra-flaner. O mendigo, ele é aquele também que perambula, mas de um jeito muito diferente, né? Então, acho que a aparição do mendigo atualiza de uma forma bastante trágica a figura do flaner na poesia brasileira contemporânea, né? Então, essas questões de flanerie, de espaço urbano a partir do século XIX, que repercutem também não só em Paris, mas no Rio de Janeiro, né? Prefeito Pereira Passos, as reformas ali no começo do século XX, processos de gentrificação, de violência social, são bastante presentes aí também, tá bom? Então, é isso, pessoal, Marina comenta a poesia do Helder aqui, o comentário do Helder. O olhar poético em relação à cidade de São Paulo é enigmático. Eu acho que a potência do Tomás, ela mantém versos estranhos, no bom sentido, e a Fernanda faz elogios às colocações. Olha só, pessoal, voltando aqui para a nossa projeção, já vou aumentar o zoom,
Esse é um texto do livro do ano passado, do Tomás Amorim Isabel. Motocicletas com baús, carregados de pacotes binários, transmitem através das autopistas circunscritas na placa-mãe da metrópole, bip-ping, replicam tensos e velozes entre chips e resistores apressados, atrasados para entrega de suas mensagens, congestionados pelo lag dos alagamentos. Belo verso, hein? Verso muito interessante, lag dos alagamentos. É engraçado que o lag está contido aqui, né, concretamente na palavra alagamento, como se representasse num signo gráfico o envolvimento, o alagamento de fato aqui. Brilhante isso aí, né? Pelas barreiras de barramentos na região das marginais, dos periféricos e dos ratos, tudo aquecendo o circuito aos poucos, tudo já ameaçando derreter. As pistas de verde dourado asfalto, só lá no centro, acima da bolsa processadora. Há um cooler piramidal, perdão aqui pela descida, pessoal, refrigerando eternamente com seus bilhões de microexaustores, mantendo amena a temperatura à prova de tilts e crashes e bugs, enquanto em outro quadrante ali perto, na região média de uma memória, medita a grande fonte de eletricidade, resistindo contra todo curto e perigo de invasão que ameace o circuito da cidade. E daí vem uma espécie de mantra e funcionamento da máquina, né? Como diria o Bart, aquele ruído das máquinas que funcionam sem defeitos. Esse poema aí, pessoal, ele anuncia a destruição, como a destruição da cidade, uma cidade que é também virtual, uma cidade que é também uma rede de algoritmos, uma cidade que vai do concreto, da morte, dos acidentados pelas empresas de entrega, que são explorados pelas empresas algorítmicas, que são mencionados logo no começo do poema, até uma cidade abstrata, uma cidade de circuitos, de chips, de resistores, de nuvens e de virtualidades, que ao mesmo tempo que tem sua destruição anunciada por essa poesia numa certa clave profética do Tomás Amorim Isabel, por outro lado, se mantém como uma resistência causadora de horror, né? Existe uma estrutura de resfriamento que permite a sobrevivência desse circuito terrível, desse circuito de exploração do homem pelo homem, e do homem pela máquina, do homem pelo capital. Então, talvez um poema, se a gente pensar nessa clave de anúncio da destruição, de anúncio do dilúvio do maremoto, do Tomás Amorim Isabel, um poema do segundo livro dele, talvez mais cético aqui do que este primeiro. Eu acho que o Plástico Pluma, sem querer falar especificamente sobre o livro, porque senão a gente sai também da discussão de hoje, ele repercute em muitos graus de utopia também, um certo anúncio de um novo tempo, através, em primeiro lugar, do anúncio da destruição. Nesse segundo poema, a gente vê o anúncio de uma destruição, mas que, ao mesmo tempo, é negado pelos versos do poeta, tá bom? Isso que eu pensei, em primeiro lugar, sobre a poesia do Tomás Amorim Isabel. Beleza, pessoal? Fiquem à vontade, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, e já vou para o Eugênio Gianetti, onde a violência se faz bastante presente na imagem do eu poético que dorme nas ruas, na imagem daquele que é uma sombra nas ruas, pelos versos do poeta. Aqui eu não estou falando biograficamente, estou falando em termos dos eus poéticos aí, que o Eugênio Gianetti constrói, que é a nossa próxima leitura aqui. Comentário do Helder, destacaria a questão estrutural da cidade, as dificuldades de um espaço urbano não estruturado conforme as questões climáticas, por exemplo, aponta a falta de planejamento. Essa tem uma repercussão no que você diz, né, de um certo superaquecimento, que também repercute numa questão, por mais que o Tomás esteja falando de circuitos urbanos aí, muitas vezes virtuais, o assunto do superaquecimento e as questões climáticas se colocam no livro dele, né?
tem um texto Anoitece Cedo no Antropoceno, né? Assim ele fecha o livro dele. Quando a tarde de São Paulo ficou ali totalmente noturna, às 3 da tarde, em 2019, vocês lembram, em agosto de 2019, devido às queimadas no Amazonas, na época, né? O ano passado tivemos as queimadas no Pantanal. Enfim, essa questão climática, Helder, falando isso com base no seu comentário, é uma questão, não sou especialista na poesia do Tomás Amorim Isabel, evidentemente, nem tenho essa pretensão aqui de falar como especialista na poesia do Tomás, ele é um autor que me agrada, como eu já disse para vocês, mas essa questão climática, ela é um ponto de constância na poesia do Tomás Amorim Isabel. Beleza? Vamos lá, então. Antes da gente ir para o Giannetti, pessoal, eu queria colocar 2 fragmentos aqui, uma certa montagem também desse material que eu pensei em trazer para vocês, né? Uma frase do Deleuze, em relação a essa categoria da cidade como espaço urbano a ser destruído, que tem aparecido em poetas da literatura brasileira contemporânea. Uma sociedade só tem medo de uma coisa, do dilúvio. Não tem medo do vazio. Não teme a penúria nem a escassez. Sobre ela, sobre seu corpo social, algo jorra e ninguém sabe o que é. Não está codificado e aparece como não codificável em relação a essa sociedade. Algo que jorra e que arrasta essa sociedade é uma espécie de desterritorialização, algo que derrete a terra sobre a qual se instala. Esse é o drama. Encontramos algo que está tombando e não sabemos o que é, que não responde a nenhum código, mas antes foge para debaixo dos códigos. A Bruna colocou, né, a frase do Caetano, esse anúncio de ruínas, né, mas essa percepção de que catástrofes nos esperam. Nós podemos desejar, não aqui falando em termos cínicos, obviamente, nós podemos metaforicamente desejar catástrofes como metáforas do fim do capital, nós podemos temer as catástrofes, negar as catástrofes, mas as catástrofes estão aí. A experiência da catástrofe é fundamental para o pensamento poético contemporâneo. E quando o Deleuze diz aqui, eu sempre penso, pessoal, uma sociedade só tem medo do dilúvio, né? Talvez essa brincadeira, né, que o Deleuze faz, uma brincadeira muito grave, muito séria, uma sociedade não teme a penúria nem a escassez, os constantes absurdos, né, de pessoas se aglomerando, que a gente tem visto, eu sempre penso, ultimamente, quando eu vejo essa passagem do Deleuze, de que eu gosto muito, numa notícia que saiu na Folha de São Paulo ano passado, sobre o Pantanal pegando fogo, já que se fez comentários sobre a questão do aquecimento global também, e as pessoas num resort localizado perto de um rio ali de Mato Grosso, no Pantanal, o incêndio comendo solto lá fora e as pessoas ali de boa, banhistas ali, turistas no Pantanal, enquanto o incêndio rolava atrás. Eu lembro também de uma foto muito vista, né, pensando nessa frase, uma sociedade não teme a penúria nem a escassez, só teme o dilúvio. De uma ilha turística na Grécia, em 2016, as pessoas tomando sol, turistas ingleses, alemães, e os refugiados, imigrantes, que aparecem ali no poema do Tomás, no primeiro poema, no caso, no contexto brasileiro, as pessoas ali chegando num bote. Então, esse paradoxo, né, essa clave esquizo do capital, né, o lazer dos ociosos, dos turistas, e a miséria, o sofrimento dos imigrantes, numa mesma foto, numa mesma imagem, como se fosse uma justaposição infernal de absurdos, né? Eu sempre penso nessas imagens quando vejo essa frase, essa frase aqui, né? Outro fragmento que eu queria trazer para vocês, pessoal, em relação, eu acho que foi, quem tinha comentado sobre a questão da Flannery, eu esqueci o nome agora,
Agora Fui eu, Fernanda. Oi, Fernanda, obrigado. Oi. Isso, desculpa o lapso aqui. Fernanda, eu trouxe dois comentários do Walter Benjamin, que estão sobre alguns temas em Baudelaire, Legal. e sobre essa impressão da cidade, no caso aqui de cidades europeias do século XIX, mas da cidade como catástrofe. A experiência urbana como uma experiência causadora de catástrofe, né? De uma sensação de ameaça. Os grandes centros urbanos, essa é uma questão que vem desde o século XIX, né? Mas, evidentemente, na América Latina se ressignifica, no Brasil vai se ressignificar, a cidade como geradora de sensação de catástrofe. Seja ela, como eu falei anteriormente, desejável, evocável por poetas, seja ela temível, inegável, a fenomenologia da cidade é uma fenomenologia da catástrofe, né? Olha só o que o Walter Benjamin diz, a partir de fragmentos de observadores, de pessoas que meu Deus do céu, me travei inteiro aqui, perdão, de pessoas, pior que tá gravando, hein? De pessoas que perambulavam, de pessoas que zanzavam, de Flanery, né? Olha que o Walter Benjamin traz. Marina, eu lembro que tinha sido uma das... beleza. Obrigado, Marina. Olha só. Vamos ver alguns comentários sobre a impressão da cidade como catástrofe, do espaço urbano como catástrofe, que é uma sensação também de violência, né? De uma forma mais indireta. 100 anos depois de Romer, Daudet lança também um olhar sobre a Paris do Sacré-Cœur, outro lugar elevado da cidade. Pessoal, se eu não me engano, esse Daudet, eu preciso confirmar isso, mas ele é autor de uma das minhas frases preferidas, que é: o automóvel é a guerra. O automóvel é a guerra, né? Toda vez que você entrar num carro, no automóvel, eu não sei se é dele, mas o Walter Benjamin cita naquele ensaio sobre o surrealismo, ele cita essa frase: o automóvel é a guerra. Leon Daudet lança também um olhar sobre a Paris a partir do Sacré-Cœur, outro lugar elevado da cidade. Nos seus olhos, reflete-se, numa contração aterradora, a história da modernidade até o momento presente. Olhando lá de cima para essa concentração de palácios, monumentos, casas, barracas, temos a sensação de que eles estão destinados a sofrer uma catástrofe, ou várias, meteorológicas ou sociais. Passei horas olhando Lyon, do alto do Fourvière, Marsella, do cimo de Notre-Dame-de-la-Garde, Paris, da colina do Sacré-Cœur. O que se torna mais evidente a partir desses lugares elevados é a ameaça. É interessante o lugar elevado, né, pessoal, que a panorâmica, que desde a pintura do século XV dava aquele friozinho na barriga, né, as montanhas ao fundo, os planisférios, aquela coisa pitoresca, melhor dizendo, aquela coisa extremamente gentil às nossas sensações, quando os cronistas começam a escrever sobre a percepção da cidade vista do alto, ou seja, uma visão totalizante da cidade, a sensação não é de beleza, mas é de catástrofe iminente, como do primeiro poema do Tomás. Tem um famoso trecho do A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, em que os personagens estão vendo Paris, e eles veem Paris do alto, a sensação é de um amontoado de ruínas. Aqui a ameaça, mais do que a ruína, se faz presente. Os aglomerados humanos são ameaçadores. As pessoas precisam de trabalho, mas também têm outras necessidades. Entre elas, a do suicídio, que se esconde nelas próprias e na sociedade que as forma, e a mais forte que seu instinto de sobrevivência. Uma informação bastante pesada aqui, né? Uma certa sensação de que o suicídio, o desejo de morrer, mais do que o ato em si de atentado contra a própria vida, ele está totalmente relacionado à experiência urbana, né? Isso, eu acho impressionante esse trecho, porque muito antes de se falar sobre crise de ansiedade, né, sobre desesperos gerais, se coloca uma afirmação assim. E é por isso que quando olhamos do alto desses locais,
nos admiramos do fato de Paris, Lyon e Marselha ainda existirem. Como é que pode, né, existir ainda isso? É esse o rosto que a Passion moderna, que Baudelaire descobriu no suicídio, assumiu no nosso século. Então, catástrofe de um ponto de vista mais coletivo e suicídio de um ponto de vista mais individual. E nisso, suicídio aqui, a gente pode fazer uma interpretação social disso, né? Lembra que um dos primeiros textos do jovem Marx é sobre o suicídio, tem uma versão traduzida para o português pela Boitempo. Catástrofe em termos coletivos e suicídio em termos individuais são duas violências ligadas à percepção do espaço urbano desde o século XIX. Isso é um trecho de Baudelaire Modernidade, citando aqui a edição da Autêntica, certo, pessoal? Outra coisa que vai ser importante para a poesia, pessoal, eu comecei 7h05, vamos até as 8h15, para 8h05, para dar uma... para a gente decidir se a gente faz o intervalo ou se vai 1h30 direto. Por mim, se vocês não estiverem cansados, eu gostaria de ir direto, mas vocês que sabem, tá bom? Vocês que sabem. Toca a ficha, beleza? Vamos lá, então. Vamos direto, então. Se alguém estiver muito cansado ou estiver mais aguentando o ouvido e a voz, dá um toque aí. Beleza, então, ó. Então, eu vou direto, então, beleza, pessoal? Daí, quando der 1h30, eu aviso vocês, claro que se alguém precisar sair antes, beleza, daí eu interrompo a gravação, mas se tiver alguma coisa para falar ainda, eu continuo aqui, a gente vai trocando uma ideia, a gente vai se conhecendo. Algumas pessoas aqui eu conheço, né, outras eu não conheço, então quem sentir a vontade com isso, para se apresentar, etc., e trocar uma ideia, trocar leituras. Teve gente falando do Sérgio Vaz aí, mas daí eu interrompo a gravação, tá bom? Pessoal, a outra coisa que eu acho que está ligada à percepção do espaço urbano é o desaparecimento de pessoas, né? No Brasil, a gente tem uma triste constelação de desaparecimentos, né? A gente não tem um cadastro unificado de desaparecidos no Brasil, né? Então, calma aí, Fadu tá entrando aqui. Então, você vai na lotérica, sequestrados desaparecidos, caixa de fósforo, a fichazinha do pedágio. Então, você imagina um país como o Brasil, uma das mais importantes economias do mundo, um país que fala uma das línguas mais faladas do mundo, não tem um cadastro unificado de desaparecidos. O desaparecimento a partir aqui mais uma vez, desse gancho que a Fernanda também retomou, de um gancho benjaminiano. Walter Benjamin é um problema que a gente tem que tomar cuidado, senão a gente só cita ele, né? Eu estou, faz 10 anos, tentando me exorcizar de Walter Benjamin. Exorcizar não, né? Mas tentando me despir um pouco de Walter Benjamin, que eu só penso na teoria de Walter Benjamin. Não sou especialista em Walter Benjamin, claro, mas sou absolutamente fascinado por esse gênio Walter Benjamin. Mas a questão do desaparecimento se coloca aí. E, a partir dessa leitura, a cidade como sinônimo da violência do desaparecimento de pessoas. Olha o que se coloca ainda no Baudelaire e a Modernidade, pessoal. Ainda em 1864, se pode ler sobre o bairro dos Marceneiros, Saint-Antoine. Quando se pergunta a um habitante desse subúrbio, aqui ele está usando subúrbio no sentido de periferia, né, não naquele sentido americanizado, né, os subúrbios gentrificados, tipo condomínios fechados sem muralhas, né, que existem nos Estados Unidos e no Brasil também, que ele está usando subúrbio no sentido de bairro do proletariado, né, um bairro mais periférico em relação a Paris gentrificada e outras em sua região central, né. A gente tem esse discurso de que o europeu preserva a memória, né, toda a parte medieval de Paris foi demolida no século XIX para a construção da Champs-Élysées e de outras coisas da Île-de-France, né, isso influenciou as arquiteturas latino-americanas, Passeio de la Reforma, no México, a Avenida de Mayo, em Buenos Aires,
a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, né? Todas essas avenidas foram baseadas na destruição de habitações populares e de uma tradição urbana que estava no caminho do capital, do grande capital, né? Olha só, a Beth, eu coloco aqui as crianças desaparecidas de Belford Roxo, é possível fazer um paralelo. Obrigado pelo comentário. Essas notícias são bem complicadas, né? Infelizmente, são notícias assustadoras que nós sempre vemos e sobre a triste estatística dos desaparecimentos do Brasil, né? Comecei aqui falando da ditadura, dos desaparecidos por vias ditatoriais, e há tantos desaparecidos por outras formas de violência também, seja pela inação de Estado, seja pela violência de policiais, enfim, por muitas formas de violência que estamos sujeitos nesse país, né? Principalmente mulheres, pessoas de pele preta, negros, indígenas. Tem um poema do Reuben, que eu quero mencionar sobre esse sentido aqui também. Ainda em 1864, assim, quando se pergunta a um habitante desse subúrbio por sua morada, ele dirá sempre o nome da casa onde mora, e nunca o frio número oficial. As pessoas pareciam que queriam resistir à numeração oficial do Estado, talvez com uma forma até de manter uma certa memória, uma certa identidade da casa onde elas habitavam, nos bairros operários que foram construídos também no projeto de reformas, entre aspas, urbanas de Paris a partir dos anos 1870. Com o tempo, tal resistência de nada serviu para compensar, através de uma complexa rede de registros, a perda de vestígios provocada pelo desaparecimento de pessoas na massa das grandes cidades. A grande cidade traz o desaparecimento de pessoas. Essa é uma categoria que começa no século XIX, e se projeta na literatura, evidentemente, do século XX, do século XXI. Quem gosta do Roberto Bolanho, né, o grande gênio Roberto Bolanho, fugitivo da ditadura, daquele monstro chamado Pinochet, poeta, escritor da Resistência, um dos trechos do Detetive Selvagens, um dos meus livros preferidos, é Mexicanos Perdidos no México, 1975, né? A cidade do México como cidade também de desaparecimentos, né? O Chile como um país de desaparecidos, né? A grande cidade como desaparecimento de pessoas. Só na Comuna Parisiense, de 1870, foram assassinadas 30 mil pessoas, no mínimo, pelo poder público, né? Um massacre absolutamente aterrador. Aqui a gente tem, pessoal, um poeta que fala muito do desaparecimento, Eugênio Gianetti. Eugênio Gianetti. Para quem entrou depois, só rapidinho lendo a mini-bio do Eugênio Gianetti, não estou fazendo uma leitura biográfica a partir da obra dele, me agrada a poesia do Eugênio Gianetti, e não acho que a gente precisa conhecer necessariamente detalhes biográficos para gostarmos de uma poesia. Mas no caso do Eugênio Gianetti, eu acho que é relevante algumas informações que se colocam aqui, pessoal. Além do fato da poesia dele ter extrema qualidade, no meu ver. Nasceu em São Paulo, tem 65 anos, foi morador de rua e atualmente reside no albergue C.A. Conchego, localizado na Barra Funda. É o autor do livro O Livro do Tempo e de mais uma dezena de livros inéditos. Pessoal, essa mini-bio do Eugênio Gianetti é de 2018, quando ele publicou Sobreviver, pela editora Patuá, de São Paulo. Só para, talvez, haja alguma informação aí que tenha se modificado. Eugênio Gianetti. Atônitos autômatos nas calçadas e no metrô procuram em seus celulares alguma possível alma gêmea para acasalar e gerar abominações artificiais. Claro que a gente não pode fazer, pessoal, uma afirmação generalizante. Cada poeta vai ser um poeta. Eu não estou dizendo, obviamente, que os poetas da tão plural e tão rica literatura brasileira contemporânea falem a mesma coisa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo só puxar alguns fios de força que me atravessam, né? Talvez seja possível traçar
como contraposição à imagem do mendigo, a imagem do robô, do ciborgue, do autômato, de um ser robotizado. A cidade, a megalópole brasileira moderna, a partir do Eugênio Gianetti, mas o Reuben e outros poetas também trazem imagens nesse sentido, cada uma com as suas diferenças. Ela é habitada principalmente pelas pessoas em estado de carência extrema e em estado de violência, de vítimas de violência social extrema, os mendigos, por exemplo. Lembra que algumas cidades brasileiras têm leis anti-mendicância, né? Um verdadeiro, enfim. Habitada pelo mendigo, por um lado, e pelo robô, por um outro. O Reuben tem um verso, né? Ciborgues mastigam uvas de vidro. É como se o não mendigo fosse desumanizado. E como se, apesar de toda a miséria, e essa não é uma compensação do sofrimento, evidentemente, e é como se o mendigo fosse, além de um flaner, um perambulador, alguém que passeia numa clave muito mais trágica, o mendigo guardasse também, a mendiga e o mendigo, uma resistência de uma categoria de humanidade, uma certa força, talvez, aqui eu não estou falando em termos religiosos, hein? Estou falando em termos de projeção literária, talvez uma certa força de mendicância cristã, num sentido de, não em termos religiosos mais uma vez, num sentido de que o mendigo é aquele que reclama e aquele que resiste com a sua corporeidade à dominação completa do capital que nos automatiza. Vamos só ver um comentário aqui. Ah, olha só, Nayara, esse comentário é a partir... foi um comentário que o Walter Benjamin, no Baudelaire e a Modernidade, vou subir aqui rapidinho para você. Ó, é na página 49, esse comentário sobre o desaparecimento das pessoas na grande cidade, na página 49 dessa edição aqui. Toda vez nesse material, pessoal, que eu repito a página sem informações, é que se refere à obra já citada anteriormente. Então, está no Baudelaire e a Modernidade, essa informação, certo? O mendigo, então, seria o anti-robô. O Reuben também tem o verso, né, que vai aparecer aqui. Incorporo a navalha da fala dos mendigos. Estrelas brilham, mastigam lixo. Estrelas brilham, mastigam lixo. Uma poesia absolutamente brilhante, ritmada. Eu gosto muito da poesia do Reuben, embora também tenha lido pouca coisa dele. Li apenas 2 livros desse poeta. Tem uma trajetória aí em várias outras linguagens também. Bom, diz Eugênio Gianetti, amanheceu outra vez, a luz do dia espreguiça e boceja, em breve vozes incrédulas se juntarão a vozes brandas, que se juntarão a vozes inumanas. Mais uma vez, a inumanidade, que no poema anterior tem a percepção do autômato, do robô. Minha sombra será outra vez pisoteada nas calçadas. Máquinas penduradas em varais dos edifícios irão outra vez derramar docemente lágrimas mornas e oleosas em meus ombros, diz o poeta Eugênio Gianetti, né? A imagem que a multidão te desumaniza, e é uma imagem que está muito presente num conto, né, pessoal? Acho que muitos de vocês conhecem. Quem não conhece, vai atrás desse conto. O Baudelaire amava esse conto, traduziu para o francês esse conto de Edgar Allan Poe. Walter Benjamin estuda esse conto. O Homem da Multidão, né, de Edgar Allan Poe, em que você tinha um personagem que estava doente. Não sei, ele parece no começo do conto que ele ficou muito tempo doente, e tanto tempo que ele não viu o inchaço de Londres, né?
Ele não viu a cidade crescendo e, de repente, depois que ele se recupera, ele começa a ver a cidade noturna, as pessoas andando, e ele vê um ser muito estranho ali, que não parece um ser humano comum, andando pela multidão, e ele sai de um jeito maníaco perseguindo esse homem, o homem da multidão. Esse conto é interessantíssimo, é um dos grandes contos sobre a percepção da grande cidade moderna. Edgar Allan Poe, o homem da multidão. Tem um poeta que eu gosto muito, um poeta do expressionismo alemão. Eu estava falando vou colocar aqui no chat para vocês, pessoal. Vocês devem, alguns conhecem, outros não conhecem. Eu também fico super aberto a vocês me indicarem leituras, porque esses temas me interessam. O Georg Heim, esse homem, ele morreu 2 anos depois, ou 2 anos antes do começo da Primeira Guerra, em 1912. Ele morreu afogado na Alemanha. Era um poeta expressionista, né? Do comecinho ali do expressionismo alemão. E ele tem um poema chamado Ofélia, que fala do corpo da Ofélia boiando e passando pelas periferias industriais das grandes cidades alemãs, que são cidades pavorosas, poluídas, que sacrificam os seres humanos, né? De um jeito bem catastrófico, cataclísmico. Coincidentemente, né, numa infeliz coincidência, ele morreu afogado em 1912, e daí começou a Primeira Guerra, e muitos poetas expressionistas morreram depois de terem se alistado na Primeira Guerra Mundial, ou terem sido convocados, né? Aqui, pessoal, voltando ao Eugênio Gianetti, as máquinas que derramam lágrimas mornas e oleosas, né? Você tem aí todo um jogo de corporeidades e de não corporeidades, né? O mendigo, ele se faz sombra, o eu poético, que traz essa questão da mendicância no livro, ele se faz sombra, mas a sombra que sente a gota de óleo quente, que cai de máquinas penduradas em varais. Um verso bastante estranho, no bom sentido, né? Tem um certo estranhamento surrealista nesse verso, mas, ao mesmo tempo, o surrealismo... O Eugênio Gianetti não é um poeta surrealista, mas aqui esse verso remete um pouco a isso. O surrealismo era um sistema, né, pessoal, lá em 1924 para frente, era um sistema de pensamento que talvez tentasse lidar com aquelas informações absurdas, excessivas, caóticas da grande cidade, né? Máquinas penduradas em varais, e não varais pendurados em máquinas, né? Alguma coisa acontece aqui que, ao mesmo tempo que humaniza a máquina, desumaniza o sujeito, que é uma sombra que sente essa gota de óleo, né? Olha só, a cidade, aquela cidade que vai sofrer um maremoto, que está presente em muitos poetas, a partir... essa tópica que eu mencionei pelo Tomás Antônio Gonzaga, olha, pelo amor de Deus, Tomás Amorim Isabel, Tomás Antônio Gonzaga, em 300 anos atrás, não tem nada a ver com Tomás Amorim Isabel, pelo amor de Deus. Olha só, pessoal, e é isso que eu falo, esse é um problema da gravação, né? Uma frase absolutamente sem sentido aqui, mas outra... peço desculpas ao Tomás Amorim Isabel, que eu chamei de Tomás Antônio Gonzaga. Foi um lapso completo. Essa cidade que vai sofrer um maremoto, muitas vezes ela é uma cidade também subterrânea. Ela é uma cidade quitônica. A cidade subterrânea é uma cidade em ruínas. Isso está tanto na literatura dita de qualidade, é muito relativo a essas afirmações, na literatura, alta literatura, baixa literatura, eu discordo dessas informações, mas também nas literaturas mais pop. A cidade subterrânea é uma cidade, muitas vezes, de decadência, onde ocorre a fuga da violência, ou onde habitam seres violentos. Pessoal, alguém leu A Máquina do Tempo, do H.G. Wells? O Fernando Lacan explica.
É verdade, esse ato falho foi da pesada, da pesada. O problema é que, bom, eu não vou falar disso agora, senão eu vou fazer uma longa digressão psicanalítica. Alguém lembra da Máquina do Tempo, do H.G. Wells? Máquina do Tempo tem, num determinado momento, tem duas, isso não é o final do livro, não estou dando spoiler aqui, tem uma, obrigado pelo comentário, Patrícia, de coração aqui, essa eu fiquei, para citar uma expressão bem lacaniana, eu fui pego de calças curtas aqui. Mas só uma coisa da minha defesa. Ontem eu estava falando de arcadismo para um pessoal de pré-vestibular, outro público, e daí saiu esse Tomás Antônio Gonzaga. Mas voltando aqui. Então, na Máquina do Tempo, você tem uma humanidade subterrânea que come carne humana, que se contrapõe a uma população das superfícies, né? Que é uma população ingênua ali. É um sinal de uma certa monstruosidade, né? A voz desse eu lírico, pessoal, não é uma voz monstruosa, muito pelo contrário, é a voz de um eu lírico que percebe a monstruosidade da cidade não subterrânea. O Eugênio Gianetti constrói uma voz poética onde os monstros estão na superfície, os autômatos, né? Os seres que caçam as pessoas frágeis, os que são as pessoas em situação de fragilidade econômica ou abandono, as pessoas que são indiferentes, uma outra forma de violência. Ele vive em subterrâneos. Estou louco e vive em subterrâneos. A loucura aqui parece ser, ao mesmo tempo, uma perda das referências, mas, ao mesmo tempo, uma resistência. Um entrincheiramento nos subterrâneos. A cidade da contemporaneidade também é uma cidade dos subterrâneos, onde o eu poético do Eugênio Gianetti se entrincheira e resiste nas suas corporeidades dos personagens que ele cria. Mistura de aromas, almíscar, sândalo, jasmim, mijo, bosta, gás carbônico. Justamente nesse verso aqui, pessoal, o ritmo do verso tem mais um pé rítmico. Mijo, bosta, gás carbônico. Tem uma aceleração sonora, a gente pode dizer, em relação aos dois versos anteriores, que são mais lentos em seu ritmo. Se o poeta pensou nisso ou não, eu acho que pensou. Eugênio Gianetti é bom nessas coisas. Mas, pensando ou não, somos autorizados a ter, na nossa experiência de leitura, essa percepção rítmica também. Justamente quando se fala da produção de poluição, de uma enumeração mais completa da cidade, o verso tem um pé rítmico a mais. Uma espécie de aumento da tensão, por assim dizer. Mistura de aromas, 2 pés. Almíscar, sândalo, jasmim, 3 pés. Mijo, bosta, gás carbônico, 4 pés. Daí volta, num verso mais afetivo, minha querida cidade, 3 pés aqui, né? Puta velha e solitária. Já que a gente falou muito de Baudelaire, pessoal, a cidade como prostituta, o poeta como prostituto ou prostituta, são categorias que se mesclam em muitas representações do século XIX para frente. Algumas pessoas, alguns discordam disso, beleza, mas algumas pessoas veem no ato de fazer poesia uma alegoria da própria prostituta. O Charles Baudelaire, nas Flores do Mal, o Charles Baudelaire, poeta das Flores do Mal, é aquele poeta no século XIX que, dentro do mercado, dentro da nova situação do mercado e num meio urbano hostil,
baseado na cidade e mercadoria, isso vai aparecer na Clarissa Macedo daqui para frente, ele tem que vender poesia para o seu público. E como você vai vender poesia? Tem poetas aqui, né? Vender poesia é sempre bastante difícil, né? Isso desde o século XIX. Nesse sentido, o Charles Baudelaire, ele vê um certo heroísmo na prostituta. Ele vê um certo heroísmo no poeta, que se colocam na contradireção do capital, mas ao mesmo tempo tem que seduzir um público. A prostituta é metáfora do poeta. O marginal, aquele que o Baudelaire chamava de Apache, o marginal urbano, também é uma outra categoria do poeta. O catador de lixo é outra categoria do poeta para o Baudelaire. Se o poeta ele colhe fragmentos de uma cidade caótica, assim faz o trapeiro, né, o catador de lixo. Prostituta, marginal, agitador de greves, trapeiro, são categorias pelas quais a gente pode interpretar a experiência daquele que sofre a violência e que sente a violência na grande cidade de maneiras muito diferentes. Europa é uma coisa, América Latina é outra, século XIX, obviamente, é uma coisa, contemporaneidade é outra, mas algumas categorias, elas permanecem e se ressignificam, ganham novas camadas de sentido. Só essa questão do problema de vender poesia desde o século XIX, pessoal, se eu não me engano, isso também está no Baudelaire e a Modernidade, mas eu não sei se eu estou certo com as cifras. O Eugène Sue, que escreveu um best-seller chamado Os Mistérios de Paris, ganhou 6 milhões de francos, livro em prosa, com a primeira edição, com as edições do livro. 6 milhões de francos. O Baudelaire, ao longo da vida inteira, ganhou mais ou menos 15 mil francos. Esse descompasso extremo entre o poeta tendo que conquistar um público para quem ele vende a sua essência, né? Daí as comparações que entrelaçam cidade, poeta, prostituta. A gente pode concordar com isso, discordar disso, mas são categorias que aparecem muitas vezes. Um áspero vento, vindo do futuro, roça hostil agora meu pretérito rosto. Ninguém me espera em lugar nenhum. Já vejo aqui o chat. Posso sentir tanto sem sentir nada. Passo espanto, passa a estrada, passam os passos. Se quem passa sou eu, para onde vai o tempo se o tempo não passa? A gente está acostumado, pessoal, a pensar na cidade como a cidade da aglomeração, da muvuca, da multidão, da gritaria, das bombas de luz. Mas o Eugênio Janetti, ele traz uma outra temporalidade, a de um tempo estático, uma cidade vazia, onde ninguém me espera em lugar nenhum, onde o tempo não passa, onde não existe, uma cidade vestigial, uma cidade, se quisermos, também de fantasmas e ruínas. Eduarda comenta aqui, pessoal, por favor, me digam se eu esqueci algum comentário. Esse poema, ao meu ver, realça bem a dicotomia do urbano e do anterior. O urbano pelo qual vendemos a intimidade e a pessoalidade. Justamente uma certa venda da intimidade, né? Se a gente pensar nos aparelhos de biometria, nos registros, nas tantas exposições, né? As exposições via Google Meet que existem, né? Enfim, eu acho que essa dicotomia se faz presente aí, uma certa perda da intimidade, né? De uma certa experiência de intimidade, ao mesmo tempo, uma experiência de decadência de um homem, de um espaço público, né? Nós perdemos, não perdemos completamente, existem reivindicações, existem resistências e rejeições, mas perdemos também espaços públicos. O espaço público vai aos poucos sendo destruído pela gentrificação capitalista, né? Os shoppings, os condomínios fechados, as áreas VIP, os estádios gourmet. Isabela comenta aqui, uma proximidade vocabular com o poema Trem de Ferro de Bandeira, a questão de sonoridade marcada também.
Me lembrei de Estela do Patrocínio, o tempo não passa, quem passa somos nós. Grande Estela do Patrocínio. Estava para pegar um livro da Estela do Patrocínio, mas a biblioteca fechou de novo. Vamos esperar a pandemia, então. Alguém levantou a mão. Pode falar, Isabela, por favor. Eu só ia dizer que a tela tá preta agora para. voltou. Agora voltou. Eu tinha voltado aqui, de nada. Perfeito. Obrigado. Quando é assim, pode me interromper, por favor. Por favor, Ana, por favor, pode encaminhar o PDF. Pessoal, algumas pessoas, falando em PDF, algumas pessoas me perguntaram, eu não tenho o direito desses livros aqui, por isso eu estou trabalhando com fragmentos de poemas, certo? O Reuben, que eu vou mencionar, o PDF, o escaldante livro dele teve como foi um livro premiado, teve uma distribuição gratuita do PDF, vocês encontram na internet. Se eu não me engano, o Tomás Amorim Isabel, ele também disponibilizou gratuitamente nas redes dele o PDF do Plástico Plumo ano passado, mas eu não posso confirmar isso, tá bom? Se alguém se interessar, vocês podem falar com ele, tem também ali no acervo da Urutau, mas aqui é tudo gratuito, claro, mas eu também não posso disponibilizar livros de outras pessoas, né, pessoal? Por respeito a direitos autorais. Não sinto falta de ninguém, não tento mais unir o interior com o exterior. Minha vida se tornou uma ponte submersa. A cidade do né, a cidade da fantasmagoria, a cidade de fantasmas, de vazios, a cidade do lugar inumano, e uma ponte submersa, uma ponte inutilizada, né? Minha vida se tornou uma ponte submersa. A cidade sob inundação. A cidade pós-diluvial, uma civilização só teme uma coisa, o dilúvio se faz aqui. Não sinto falta de ninguém. Tem um espaço que eu gostaria de pesquisar mais, pessoal, na poesia do Eugênio Gianetti. Vou ficar bastante atento quando sair o novo livro dele. Mas tem um outro poema que, se eu não me engano, existe uma ressonância, uma repetição disso. O espaço da placenta é um espaço que nega a violência urbana. Talvez seria uma certa suspensão do mundo violento, evocado. Olha, eu tô bem cheio de ato falhos aqui. Esvocado, né? Ou seja, não mais evocado. Evocado pela imagem da placenta. A placenta seria a anticidade. Talvez numa evasão, se a gente pensar assim, na placenta luz suave de abajur, adágio de mar interior, impermanência e suspiros. Um poema bastante enigmático, um poema belíssimo, belíssimo. Claro que vocês não precisam concordar com isso, não estou aqui querendo fazer propaganda de poeta, mas também não vou mentir, acho esse poema muito bonito e interessante. As imagens aquáticas, elas se mantêm, mas agora, nesse outro mundo, nessa não-cidade, na placenta, talvez o fim da temporalidade de violência, que é a temporalidade da cidade, seja uma espécie de retorno a um pertencimento placentário, a um mar amniótico, como dizia o Roberto Bolanho, onde, infelizmente, não se permanece. Não sei, pessoal, o que vocês pensam desse texto. Como a gente já vai dar os 5 minutos, a gente já vai dar a nossa 1 hora obrigatória, mas eu vou continuar, tá bom? Quem precisar sair, tudo. A gente vai continuando. Agora já está no modo conversa, me interrompa aí, mas
eu vou continuar aqui. Beleza. Se a partir de agora, calma aí, Natália, talvez, né, algumas pessoas podem ter lista de presença. Olha, o Alisson, algumas pessoas, importante sua pergunta. O Alisson, se alguém quiser certificado, se alguém precisa para apresentar no trabalho, etc e tal, sem certificado, eu posso emitir em nome do Ofício Terrestres, não posso emitir em nome da Prefeitura de Campinas, né, pessoal, da Secretaria Municipal de Cultura, que nós fomos, esse evento é um evento que adveio de uma premiação, do inciso 2 pela Lei Aldir Blanc, uma homenagem aqui também ao grande Aldir Blanc, que foi vítima, né, que Deus o tenha, da Covid ano passado, mas fomos selecionados aqui a Ofícios Terrestres, mas eu não posso, nesse sentido, emitir um certificado em nome da Prefeitura. Mas eu posso, se alguém precisar, algumas pessoas mandaram um e-mail sobre isso. Se alguém precisar, eu posso emitir o certificado. Eu só peço, pessoal, o seguinte, quem precisar com ultra urgência, beleza, o Alisson, tranquilo, vou te fazer um pedido então, caso você possa, senão eu dou meu jeito, tá bom? Se você puder esperar um pouco para o certificado, os livros sorteados eu coloquei a partir de 30 de maio, né? Se você puder esperar até essa data, 30 de maio, beleza, porque daí eu já fechei todas as oficinas e a contrapartida. Jean também precisa, beleza. Se você precisar muito antes, eu faço antes para você, tá bom? Mas vocês me ajudam muito mesmo se puderem esperar até de 30 de maio. Eu só peço o seguinte, pessoal. Helder, Alisson, que precisam, Jean, acho que disse que precisa também. Dúnia também precisa de certificado. Mandem um e-mail para mim, naquele mesmo e-mail lá do Gabriel Moraes Medeiros, dizendo certificado, requisição de certificado, tá bom? Natália precisa disso, beleza. Então, mandem um e-mail para mim, requisição de certificado. Se puderem esperar até 31 de maio, me ajuda muito. Se não, depois de 9 de abril, eu já emito para vocês. Mas, por favor, me mandem um e-mail, pessoal, porque a gente... obrigado, Fadu. A gente acabou tendo... tem uma outra turma amanhã, né? Eu acabei ficando sozinho nesse começo, né? A próxima oficina já... algumas pessoas vão me ajudar. Mas então é isso, tá bom? Então, quem precisar, mande um e-mail, por favor, eu emito em nome do Ofício Terrestre um certificado simples de presença, como a assinaturinha lá, é um documento que atesta a presença de vocês, para vocês apresentarem, beleza, tá bom? Bom, pessoal, então, vamos aqui para a parte final, são poucos poemas agora, né? Para eu já encerrar aqui para vocês, vou gravar só mais um pouquinho, daí calma aí que eu me confundi todo aqui. Pronto, achei, de novo. Olha só, quem também não precisa e quiser certificado, que a Maria colocou, beleza, vamos embora. Prometeu que tem que cumprir. Uma pessoa me mandou e-mail falando que se eu emitiria, eu falei que emitia, agora tem que fazer para todo mundo. Agora, vamos embora, mas beleza. Sobre alienação, acho que foi a Natália que perguntou, beleza, obrigado, Natália, faço sem problema, não esquece de me mandar o e-mail então, certo? Mas eu também registro isso para depois. Sobre alienação, talvez, né, uma interpretação possível, talvez tem aquele provérbio latino, né, de útero traslatus ad tumulum, né, do útero para o túmulo, talvez um retorno ao útero se coloca aqui, né. Meu e-mail, então, pessoal, Gabriel, _M_Medeiros, @hotmail.com. Tem o e-mail da Ofícios Terrestres também, oficioterrestreseditora@gmail.com. Mas, como eu mandei para vocês por esse e-mail, vocês podem mandar por ali, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, pessoal.
Reuben agora, certo? Cavalo Dadá Escaldante, esse livro está, ele foi disponibilizado. Eu acho essa editora muito interessante, viu, pessoal? Livros Fantasma. Esse livro, Reuben, então, poeta maranhense, poeta de São Luís, tem diversos trabalhos. Por questões de tempo aqui, não vou mostrar de novo a mini bio dele, mas está ali no comecinho, eu mandei o material para você. Esse poema também está no Estrelas Brilham, Mastigam Lixo, da Jabuticaba. Olha aí o anúncio do Apocalipse que termina, é uma interpretação, claro, que terminará com a violência urbana. A velha pariu um sonho, a duna comeu a cidade, agora o maremoto é de areia, né? Em cima da terra, debaixo da lua cheia, garis dormem no galho da goiabeira, no colo da grama, na raiz que rasga a cerca. A cerca, esse símbolo do latifúndio, que muitas vezes se faz presente na poesia do Reuben, ela é destruída pela natureza, a raiz que larga a cerca, que rasga a cerca. O gari, lembra do trapeiro do Baudelaire? A categoria do... claro, gari é uma coisa, é uma profissão, catador de lixo é outro tipo de profissão. Mas o gari é redimido de sua exploração pelo capital e usufrui da natureza como ócio, como lazer, como reintegração a um sistema da natureza, depois que a cidade do capital acabar. É esse o sonho da velha, uma espécie de Cassandra, que anuncia que o mundo vai acabar, este tipo de mundo, e outros nascerão. A duna comeu a cidade. A violência das espacialidades urbanas, com as pessoas excluídas, massacradas, desaparecidas, acossadas, pisoteadas, exploradas pelo trabalho, tem também o anúncio de seu fim. É uma poesia de praxis também. Fernanda aqui. Oi, Fernanda. Muito obrigado pelo comentário. Fico muito feliz. Eu mando para você. Tá, vai ser gravado. Eu coloquei lá na proposta de contrapartida. Não tem problema, imagina. Para a prefeitura que ficaria gravado, eu mando o link para vocês também. Só que daí, quando você chegar na hora dos meus atos falhos, né? Tomás Antônio Gonzaga, etc. e tal, entre outros que eu cometi, daí você dá uma parada, né? Pelo amor de Deus. Tomás Amorim Isabel, poeta que eu admiro demais, cometi uma blasfêmia aqui contra ex-vocado, exatamente. Esse eu tinha esquecido, né? Aquilo que a gente esquece, às vezes, é o que mais expressa, né? Mas, enfim, daí já dá uma segurada aí no compartilhamento, né? Ó, pessoal, esse poema não está, poema do Reuben, não está no Estrelas Brilham, Mastigam Lixo, da editora Jabuticaba, mas está ali. Mas é o título do livro, né? A editora Jabuticaba teve um outro projeto editorial em relação a esse livro, que também é muito legal. Mas, como eu disse, eles têm coisas em comum. Olha, a cidade, mesmo fora da massa urbana, ela também é uma cidade que se projeta para fora da massa urbana. O latifúndio é uma extensão dessa cidade destrutiva, dessa cidade que tem como categoria a exploração de pessoas. E aqui, num espaço não urbano, mas gerado pelo mesmo motor da especialidade urbana, que é o capital, que tematizam Jeanette, Tomás Amorim Isabel, Clarissa Macedo, nos poemas que vão aparecer, né? Temporada de caça, o espaço do latifúndio está aqui. O espaço de latifúndio que não é urbano, mas tem a mesma raiz das distorções econômicas da urbanidade. Temporada de caça ao índio caapó. Drones teleguiam, canoés caiapós. Varis vivos encobrem a cova rasa. Urubus farejam, temporada de caça. A navalha some na mão do mendigo. Aí aparece esse tipo tão urbano, né?
quase uma metonímia do urbano e também da resistência. Noite revirada, corpos de caídos, estrelas brilham, mastigam lixo. Incorporo a navalha da prosódia dos mendigos, cada narciso come da própria sede, a cabeça do justo esmagada na parede, sentenças vendidas por juízes, fazendas maiores que países. Aqui, como uma outra face da cidade, aparece o latifúndio, a versão rural da cidade, da exploração, com seus circuitos cibernéticos e seus circuitos entrópicos que nós vimos nos outros poemas. Tá bom? Pessoal, um livro que eu recomendo. Daí fechamos com os poemas de Clarissa Macedo. Vou fazer mais 15 minutinhos, já fechamos, tá bom? Quando os estrategistas do exército norte-americano se perguntam como serão os drones, não precisa nem falar de Bacurau, né? Daqui a 25 anos, começam encomendando ao infografista de plantão um retrato robô de uma cidade árabe típica, com suas mesquitas, seus edifícios e suas palmeiras. No céu, libélulas esvoaçando. Trata-se, na realidade, de nanodrones, robôs insetos autônomos capazes de saquear em enxame e de navegar em espaços cada vez mais confinados. Olha o cinismo das afirmações dos oficiais do exército americano, trazidos aqui pelo pesquisador Chamail. Com aparelhos desse tipo, a violência armada poderia se exercer em espaços bastante restritos, em microcubos de morte. Em vez de destruir um imóvel inteiro para eliminar um indivíduo, miniaturizar a arma, entrar pelos vãos e restringir o impacto da explosão telecomandada a um só cômodo e mesmo a um só corpo. O quarto ou o escritório, da onde pilota-se o drone, torna-se uma zona de guerra. Então, o espaço de exercício da violência pelo poder leviatânico, ele é um espaço que é generalizado e hegemônico e panóptico. O espaço urbano, o espaço doméstico, a pessoa que mata a criança no Oriente Médio, ou o drone que mata o Guarani Kayapó, é comandado por um oficial, por alguém ligado ao grande capital, comendo MM do seu escritório. Aqui, Gregório Chamail, Teoria do Drone, certo, pessoal? Uma leitura importante. Cossack Naif, uma editora que fechou as portas, mas foi uma editora da última década aqui, sediada em São Paulo. O Reuben, só um detalhe, pessoal, o Reuben é um poeta que tem muito essa questão de como será o mundo após as resistências, após as praxes, após a megalópole violenta. Ele é um poeta que traz uma dimensão quase religiosa de reconexão com a natureza. E de uma espécie de reevocação de uma memória mítica também, que eu acho belíssima, pessoal. Olha só, estive aqui muitas vezes, ainda acho bonito, estranhos seres levezas, entranhas, pás, precipícios, longínquas palmas parreiras, mosquitos, febres minúsculas, dos músculos nascem os dentes, torrente de sangue mole, arrudas, corujas, répteis, cantares, mares, enguias, vermelho, cheiro, esplendores, amoras, glórias terrestres. Estive aqui muitas vezes, trinados, círculos, esferas, aladas estradas marinhas, cavalos, cacos de vidro, instintos, guias ancestres, cadentes ângulos oblíquos. Estive aqui muitas vezes, agradecendo perigos. Estive aqui muitas vezes, ainda acho bonito, justeza dos cajus raros, satélites, dedos de água, futuro raiz secreta, distâncias não retilíneas. Estive aqui muitas vezes, vim antes de haver motivo, louvor dos pés aos ouvidos, retícula luminescente, solares crótons dementes, labaredas enérgicas. Estive aqui desde cedo, reincidente celeste, fervendo oxigênio, prótons de pólens, planetas, a graça plural dos átomos, cor íntima das partículas, estive aqui sem ter medo, nos peitos das águas vivas. Se a grande cidade violenta era caracterizada por enumerações, o Reuben, nesse poema, através das mesmas enumerações e da justaposição de fragmentos, evoca, numa memória mítica, um mundo muito vivo e muito bonito, que veio antes e vai vir depois também da grande cidade opressiva, certo?
Bom, pessoal, para fecharmos, na Clarissa Macedo, poemas de O Nome do Mapa e Outros Mitos de um Tempo Chamado Aflição. Clarissa Macedo é uma poeta, esses poemas também estão publicados em revistas eletrônicas. Os dois livros são muito diferentes, viu, pessoal, e são muito interessantes. O primeiro livro da Clarissa, Na Pata do Cavalo a Sete Abismos, e o Modéstia à Parte, né, a gente que publicou aqui da Ofício Terrestre, claro que eu acho o livro interessante, mas independente da minha decisão de publicação, no distante ano de 2019, O Nome do Mapa é um grandioso livro, um livro muito poderoso, tem paratexto da Márcia Tilbury, da Manuela Dávila, do Alex Simões, é um belíssimo livro, belíssimo livro. Os sonhos em promoção, o mundo à venda, mas nada se realiza, só este vazio com desconto preenche de gordura a mercadoria. A cidade como uma floresta de signos e mercadorias aparece nessa violência do fascismo do consumo, do fascismo do gozo, na poesia da Clarissa Macedo, de uma maneira crítica. Clarissa Macedo fala de outdoors, fala de lixos químicos, e também fala dessa cidade que nos cerca, como diria o Drummond, né, mercadorias espreitam-me, desse tipo de cidade, que é uma cidade também semiótica, é uma cidade de sinais, é uma cidade de informações propagandísticas e também ameaçadoras, também uma forma de violência. E, por fim, quando navego nos itens do supermercado, veja como a Clarissa foge das imagens totalizantes da cidade, né? E essa é uma tendência também dos outros poetas que eu mencionei aqui, né? Captam-se fragmentos urbanos, né? É uma cidade fragmentada. Quando navego nos itens do supermercado, no afago de suas prateleiras, sinto como se a guerra fosse aqui, aquela grande guerra esperada pelos povos, onde cada um monta sua torre e arma aos inocentes, onde Deus salvará os bons da escória, onde o bom sou eu e o mal o outro, esse monstro que deveríamos amar, mas não podemos, e não o fazemos em nome do pó, das armas que nos protegem da mão do filho do outro a nos pedir comida com os olhos de água. O pedinte, o ato de mendigar, aparece novamente aqui. Agora, num contexto paradoxal, justamente no contexto da cidade-mercadoria. A cidade-mercadoria é onde as pessoas passam fome. Meu Deus, por que não me abandonaste no ventre da míngua de minha mãe? Não seria aí também um desejo placentário que não a Clarissa Macedo, mas a voz poética desse poema comete, como o poema que a gente viu do Gianetti? A placenta é uma alternativa impossível à grande cidade. Que morreu no parto da última ceia, mulher que abortou 20 eus abençoados pelo livramento do existido que não teve pai, mas um falo numerado. Deus salve a América, Deus me salve de mim olhando o preço da azeitona, meu último lixo interior que não poderei levar dessa vez, me prometendo levar da próxima se o açúcar baixar. Mas ele não baixa, não é? Ele não morre, ele é duro. Preciso mesmo reduzir o peso, diz a revista, a publicidade, a cidade de signos, com discursos de palavras de valor. O Thales Absaber coloca a expressão fascismo de consumo. E talvez seja um dos assuntos que a Clarissa aborde aqui. E nos despedimos do sonho de comer aquelas coisas que a última classe não deixa, e pagamos com R$200 os 5 itens necessários à manutenção da existência na fábrica. Meu sonho acaba como se não tivesse nascido, como se jamais eu houvesse pisado os pés no Éden e na terra. A experiência da grande cidade é uma antípoda, né, da experiência de um Éden não religioso, mas de um Éden absolutamente inacessível, já que lidamos com a distopia cotidianamente. Essa distopia, nos poetas que a gente viu hoje, tem um poder dialético. Ela traz um grande horror, mas também traz o anúncio de um fim desse sistema que vemos por um tempo histórico. Certo, pessoal?
é nesse poder dialético que está uma das fascinações da gente pensar o espaço urbano em tantos poetas possíveis na poesia brasileira de hoje. Eu só falei de 4 poetas por questões de tempo, mas nós podemos falar de muitos que eu não conheço, outros que vocês não conhecem, outros que conheceríamos agora, nós aqui fazendo uma pesquisa, mas, sem dúvida, esses atravessamentos dialéticos entre uma cidade que traz uma sensação de profunda angústia, uma sensação de ameaça, de violência, de suicídio, de exclusão social, de mendicância, de massacre, de tiro do drone também, uma cidade que é também aérea, essa mesma cidade que traz todas essas sensações, traz consigo também o anúncio do seu colapso, e com esse anúncio, a possibilidade de novos caminhos e resistências existirem não só no futuro, mas também no tempo presente, certo? É isso então, pessoal, o que eu tinha a dizer, falei demais, cansei da minha voz, eu vou interromper a gravação, fico mais aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, a gente trocar uma ideia, só ver como interrompe a gravação, aqui, interromper a gravação, primeira vez que está gravando também, mas agradeço demais, espero, em nome do Ofício Terrestre, agradecendo à Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campinas, motivado pelos recursos da Lei Aldir Blanc, agradeço a participação de todas vocês e todos vocês nesta primeira oficina da Ofício Terrestres Edições, e continuo mais um pouquinho aqui com o pessoal que ficar, para batermos um papo numa interação maior.